Bem-vindos a mais um vídeo mais curto sobre o uso do véu. É um videozinho mais catequético, não baseado na minha autoridade, porque eu não tenho absolutamente nenhuma, tá? Não acreditem em mim, mas acreditem nas fontes que eu fornecer. Baseado aqui no artigo do Padre Belmont, em que ele explica não apenas a conveniência, mas também a obrigatoriedade do uso do véu. Tá? Por que as mulheres devem cobrir a cabeça na missa? O Padre Belmont começa esse breve, na verdade não é um artigo, é um breve texto, tá? Que caberia numa publicação de Facebook, em que ele coloca primeiro que a razão primeira, imediata, suficiente e determinante é que o uso do véu é a lei de Deus e da Igreja, porque isso já está colocado na Epístola aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 3, 16. O Padre Brahma coloca, aliás, São Paulo, né, mas que o Padre Brahma coloca no seu artigo, no seu texto. Quero que saibais que a cabeça de todo homem é Jesus Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E a cabeça de Jesus Cristo é Deus. Todo homem que reza ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua cabeça. E toda mulher que reza ou profetiza sem véu sobre a cabeça, desonra sua cabeça. Porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, que ela tenha os cabelos raspados. Por isso que a mulher deve, por causa dos anjos, trazer a marca da sua dependência sobre a cabeça. Julgai vós mesmos. É decente que a mulher faça oração a Deus, não tendo véu? E se alguém quiser contestar, nós não temos tal costume, nem a Igreja de Deus. Portanto, é decente que a mulher cubra sua cabeça quando ela for rezar, não apenas na igreja, tá? No templo, mas mesmo quando for rezar privadamente, que cubra a cabeça. Depois ele coloca que é a própria lei da igreja, promulgada pelo primeiro sucessor de São Pedro, Papa São Lino, dicte o breviário da festa dele, dia 26 de setembro. Essa lei tem estado em vigor sem interrupção na igreja, como o testemunho o direito canônico de 1917. Abre aspas, ao assistirem às funções sacras, quer na igreja ou fora dela, os homens devem ter a cabeça descoberta, justamente como está prescrevendo o apóstolo São Paulo, tá? A mulher tem a cabeça coberta e o homem não. O homem ele pode até entrar de chapéu dentro da igreja, mas quando for rezar, ele tem que tirar. Enquanto que a mulher, ela coloca o véu, tá? Pois bem, quanto às mulheres, devem elas ter a cabeça coberta e estar modestamente vestidas, e principalmente ao se aproximarem da Santa Mesa. Então, as mulheres não devem estar vestidas de qualquer jeito, tá? Essa lei ela foi desprezada no Código de Direito Canônico de 1983, tá? E é por isso que as mulheres não usam mais véu, se vestem imodestamente, com calças muito apertadas, ou shorts muito curtos, ou saias muito curtas. E essa bagunça que nós vemos aí. Mas devemos sempre lembrar do que o apóstolo São Paulo escreveu, tá? Aliás, escreveu no sentido de que escreveu de modo inspirado, sendo
o instrumento de Deus, tá? Para escrever o que ele escreveu. Ele coloca ali que as mulheres devem estar com a cabeça coberta. É um escrito inspirado por Deus, que não se deve tomar como contexto daquela época. As palavras são inspiradas por Deus. Ponto. São Paulo não escreveu apenas para as mulheres de Corinto. Ele escreveu para as mulheres de todos os tempos. Afinal, o que vale mais, né? 20 séculos de sabedoria ou isso aí que estamos vendo hoje? Ele coloca aqui: é desejável procurar compreender as razões de uma lei para melhor obedecer a ela, entrando assim no espírito da lei e se conformando com maior inteligência e docilidade à vontade do legislador, que é o próprio Deus. Tá? Foi São Paulo quem manuseou a pena para escrever a Carta aos Coríntios, mas Deus foi o autor. E ele coloca o seguinte também: há uma sujeição da mulher ao homem que é gloriosa, e outra que é um dos castigos do pecado original. Quanto à primeira, São Paulo diz que a mulher é a glória do homem, a santidade da sua alma, a honra do seu lar, a educadora dos seus filhos, a guardiã dos seus costumes, a doçura de sua vida. Glória insubstituível, glória que fez e que faz a sociedade cristã. Glória que é o penhor também de uma sociedade simplesmente humana, ao absorver a segunda sujeição. Glória que um tolo igualitarismo destrói para máximo detrimento de todos, que é o feminismo, no caso, essa coisa diabólica, satânica, que abordei no meu vídeo sobre a Shulamith Firestone, que eu vou colocar na descrição para vocês assistirem. Quanto à segunda, ela é o efeito do desregramento da carne. Esta concupiscência é, em geral, bem mais ativa no homem, e do desregramento da força, que se torna brutalidade e apetite de dominação. A graça de Deus liberta do pecado. Ela não liberta, neste mundo, da condição de pecador, sob o jugo das consequências do pecado, mas ela suaviza esse jugo e faz dele a ocasião de mérito. A virgindade consagrada torna uma mulher diretamente glória e esposa de Jesus Cristo, e a coloca numa condição em que a segunda sujeição desaparece. Porque essa sujeição, bom lembrar, é até natural, tá? A sujeição da mulher ao homem é natural. Não é apenas porque é lei divina e da igreja. Ela é natural. Sempre foi assim. Como nós vemos em todas as culturas do mundo, de qualquer credo. Desde que, claro, não seja essa coisa bizonha que nós estamos vendo aí após a Revolução, tá? Que não tem nada a ver com lei natural, pelo contrário, se opõe a ela. E outras coisas mais. E veja que também, mesmo nas culturas pagãs, nós vemos que a mulher cobre a cabeça. Nós vemos isso no Islã, nós vemos isso nas sociedades hindus e outros lugares. Porque aqui agora tem que ser diferente. Uma sociedade que já foi cristã e que essa novidade que apareceu após o Vaticano II, agora as mulheres podem se desfazer do véu. Ainda é colocado aqui: por causa dos bons anjos, pois eles são ministros da presença de Deus, santificadores dos lugares onde Deus está mais particularmente presente, presença eucarística na igreja, presença espiritual nos locais de oração pública e executores de sua lei, por causa dos ministros de Deus, cuja visão não deve ser turbada nas cerimônias santas, por causa dos homens, que devem tender e levar a uma vida angélica, dominando a concupiscência, e não o consegue a não ser que as mulheres estejam vestidas com pudor e modéstia.
É interessante que há aquelas mulheres que falam: ah, eu me visto como eu quiser, e se o homem pecar, é problema dele, é por culpa dele, etc. Não é bem assim, tá? Todos estão com a natureza decaída por causa da mancha do pecado original, tá? Ainda que a culpa seja principalmente do homem que caiu em pecado por causa de uma mulher mal vestida, a mulher que foi mal vestida não apenas vai carregar parte da culpa do homem que pecou, como ela vai levar toda a culpa pela falta de pudor no vestir. No sentido de que o pecado que ela cometeu se vestindo mal é o mesmo, tá, do homem que peca por causa da visualização de uma mulher mal vestida. E tanto os homens pecarem por causa dela, tanto mais ela vai levar a culpa. Então, essa desculpa não convém, não adianta, é nula, tá? Homem tem culpa? Tem, mas a mulher também tem. E também coloca aqui, por causa dos anjos maus, que excitam nas mulheres o desejo de agradar, de ser admiradas, de ser glorificadas em público, elas arriscam muito o ser por algum outro que não seu esposo. Frequentemente as mulheres creem que esse desejo bem feminino de agradar seja anódino ou inocente, esquecendo-se que ele tem como correlativo o desejo bem masculino de conquistar. Todas as barreiras postas na sociedade cristã são feitas para que esses dois desejos não se encontrem e não possam exprimir-se fora do matrimônio legítimo. Justamente, convém lembrar que a causa primeira do feminismo, inclusive, que não apenas quer equiparar a mulher e o homem, senão que destruir essa distinção, essa santa distinção que Deus colocou desde a criação. Tá? Por que cobrir a cabeça? Por uma razão simbólica, dada por São Paulo, marca de dependência. Por uma razão real, que se une àquela, a cabeleira é o ornamento da mulher que atrai os olhares. Não quer dizer isto que o resto do corpo possa estar descoberto. Não. As partes visíveis do corpo humano são aquelas menos marcadas pela animalidade. E, portanto, as menos feridas pelo pecado original. O rosto, que é o reflexo da alma espiritual, e as mãos, que são os instrumentos da natureza inteligente. Isto é muito conveniente. O rosto, tá, reflete a alma espiritual e que, portanto, é por isso que as mulheres podem cobrir. Não é que nem os muçulmanos, tá, que acham que deve cobrir até o rosto. Mas é por isso que as religiosas só deixam o rosto e as mãos descobertas. Porque todo o resto representa, em algum nível, a animalidade. Tá? É por isso que as partes, os órgãos reprodutores, são chamados de partes desonestas. Não porque são em si mesmas desonestas, visto que são usadas para a reprodução, mas porque desperta intenções desonestas. Tá? E é porque são partes do corpo que têm muito em comum com os animais. Ao contrário do nosso rosto e das nossas mãos. Nenhum animal tem as mãos que os homens têm. As mãos humanas, elas são um instrumento perfeito para manifestar aquilo que a inteligência instrumentaliza. Tá? A mão é um instrumento da razão. O rosto, ela expressa também o que tem na razão. Ela vai expressar a inteligência, ela vai expressar a emoção. É por meio da boca que nós falamos e comunicamos as vozes significativas.
É pelo olhar que adquirimos principalmente o nosso conhecimento das coisas visíveis. E o que o cabelo tem a ver com isso? O cabelo, como aqui diz, é um ornamento da mulher que atrai os olhares. Tá? Alguém acha bonito uma mulher careca. Não é. A mulher careca é uma mulher imperfeita. Pelo menos visualmente, né, com respeito à beleza. Tá? Agora, por que São Paulo manda as mulheres rasparem a cabeça? Como faziam também, ou eu creio que ainda fazem as clarisas, né? Justamente para desfazer-se desse adorno. Para que não tenha um ornamento ali. Tá? Então, por isso que ele coloca: toda mulher que reza ou profetiza sem véu sobre a cabeça desonra a sua cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, que ela tenha os cabelos raspados, que se desfaça desse ornamento natural que Deus deu, tá? Para que não atraia os olhares. Então, meus amigos, espero que tenha sido útil. Considerem tornar-se membro do canal, onde serão publicados novos e exclusivos vídeos, tá? Mais filosóficos. E considerem ajudar o canal para incentivar a publicar mais vídeos úteis. Considere me seguir nas redes sociais para apoiar o meu trabalho. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.